mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje vamos receber um convidado muitíssimo especial. Ele que é um ex-empresário do ramo de mineração de ouro e logística e que após uma trajetória de sucesso profissional e desafios pessoais encontrou seu verdadeiro propósito. Com uma formação sólida em engenharia de produção, engenharia de petróleo e especialização em mediadores nucleares, ele começou a empreender e após uma experiência transformadora no Amapá, ele percebeu que o verdadeiro sucesso não está apenas no faturamento, mas também na paz e equilíbrio entre a vida pessoal, trabalho e espiritualidade. Seja muito bem-vindo, Leonardo Loureiro. Prazer, minha amiga. Que bacana estar batendo esse papo com você aqui, né? E vamos trocar muita ideia legal aqui. Quero saber muitas coisas, Leonardo. Para começar, vamos lá. Você nasceu e cresceu no Rio de Janeiro em um contexto familiar de classe social mais baixa. Isso. Como que você descreve os desafios que enfrentou durante a sua infância e juventude? Olha, eu sempre gosto de dizer que a nossa dor ela tem intimidade com o nosso propósito, né? Ou seja, nada vai acontecer na nossa vida ou vai cair no nosso colo que a gente não tenha capacidade de administrar. Então, eu nasci numa família onde eu tinha muito amor, mas eu tinha ausência de pai e de mãe, né? E eu sempre gosto de falar que a gente, como pai e mãe hoje, a gente tem que ter cuidado para não criar filhos órfãos de pais vivos. E isso é muito comum. E os meus pais trabalhavam demais para poder prover a nossa casa, né? Então, o que aconteceu? Eu ficava na mão de um, na mão de outro, né? E por mais que eles me amassem, quisessem me dar o melhor, infelizmente, eu estava ali. E ali, quando você acaba sendo criado num contexto assim, você acaba sendo sujeitado a situações como, por exemplo, quase abuso, a ausência de pai, de mãe, dores. Eu me lembro que minha mãe saía para trabalhar, Elaine. Não sei se isso já aconteceu em algum momento, mas eu ficava algumas vezes com minha avó e eu chorava lá do alto. Minha mãe dizia depois que virava a curva, ia embora chorando, trabalhando, mas ela tinha de ir, né? Então, hoje em dia, as coisas estão muito mais fáceis, né, para você conseguir conjugar tudo isso. Então, nascer nesse contexto me trouxe muitos aprendizados, mas ao mesmo tempo também me trouxe muitas marcas, né? Eu sempre gosto de dizer que o nosso ambiente, ele forja quem a gente vai ser para o resto da vida. Então, eu só posso agradecer, olhar para trás e agradecer, porque eu aprendi a ser rico num contexto onde existiam muitos desafios na minha vida. Você está falando que seus pais foram muito focados na importância do estudo e do trabalho. Sim. E isso aí te faltou um pouco de atenção, carinho. Sim. Mas você pode nos contar quais são os valores transmitidos por sua família que ajudaram a construir a sua base dessas conquistas atuais? A primeira coisa é amar a Deus. Esse é um valor. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito religiosos, pessoas de fé. Embora eu vivesse num contexto muito religioso, eu não tinha aprendido a amar a Deus, mas eu sabia que aquele era o caminho, não é? Deus é o caminho, Deus é a verdade e Ele é a vida. Então, por mais que mais tarde eu tivesse me desconectado, tivesse ido para o álcool, enfim, tivesse afundado nessa área, eu sabia que aquele era o caminho. Então, o valor número 1, Deus acima de tudo. Eu já tinha aquele valor muito claro. O amor, a conexão da família, né? Embora não existisse por conta da ausência do meu pai e da mãe, por conta de trabalho. Mas esses princípios nortearam a minha vida durante hoje, e é o que eu levo através dos meus ensinamentos, dos meus treinamentos, né? Os valores são tudo na vida, né? Léo, ao longo da sua trajetória, você se formou em engenharia de produção e depois em engenharia de petróleo. E posteriormente se especializou em medidores nucleares pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Isso aí. O que motivou a escolha dessas áreas tão distintas? Eu acho que quando você... Eu acho não. Quando a gente nasce num contexto difícil, a gente só tem uma chance, ser muito bom naquilo que a gente faz. Então, sabe quando Deus coloca uma coisa lá dentro do teu coração, assim, seja diferente, né? Desde pequeno eu sempre tive uma visão grandiosa das coisas. Eu me lembro que uma coisa muito engraçada, antigamente o videocassete que tinham três entradinhas assim, era o mais top e o outro tinha... Não sei porque eu estou trazendo esse contexto aqui, mas veio agora na cabeça, muito engraçado. Eu queria que tivesse 3 bolinhas lá, porque era o melhor. E minha mãe virava para mim, que mania de grandeza das coisas. Pra que isso? Pra que isso? Então, eu olhava a situação da minha casa, a situação da minha família, e falei, eu quero ser grande, eu quero ser diferente. Então, eu nasci com esse inconformismo muito grande. E isso me fez o quê? Entender que eu precisava ser muito bom nas coisas que eu ia fazer, né? Então, desde cedo, a habilidade de ler me ajudou muito, né? Eu tive uma professora, eu sempre falo dos meus treinamentos, você sabe, professora Maria da Penha, ela desde cedo me ensinou o conceito de ler através do quê? Do ler e fazer prova. Então, semanalmente, eu li um livro, fazia uma prova. Então, entendi que eu precisava estudar, me desenvolver, ler muito. Então, desde sempre, eu sou um ávido leitor. Leio demais. E, por outro lado,
nos contextos onde eu fui trabalhando, eu via quem é o cara que tem mais resultado. Ah, é um engenheiro. Por que um engenheiro? Porque ele tem um raciocínio lógico, porque ele pensa diferente. E o meu perfil é dominante com conforme. Então, eu sou dominante, ao mesmo tempo sou muito conforme, sou muito processual, muito pragmático, muito lógico, embora eu tenha bastante da influência também, né? De falar, de persuadir. Então, eu entendia que para eu alcançar lugares maiores financeiramente, eu precisaria fazer o quê? Coisas que eram mais difíceis. Então, eu era bom de matemática, gostava, fui para engenharia, né? Primeiro engenharia, depois fui fazer engenharia de petróleo, depois fui fazer essa especialização na área de medidores nucleares, que eu tive que estudar mais que eu estudei para as outras engenharias para passar na prova. A cada 200 engenheiros, um passa para a Comissão Nacional de Energia Nuclear para ganhar essa chancela e fazer os testes radioativos. Então, passei. Então, comecei a ganhar muito dinheiro. Então, o caminho para quem quer começar do zero é entender que não é simples, mas, quer dizer, é simples, mas não é fácil, né? Não. Estuda, se desenvolve, se conecta com as pessoas certas, né? Então, esse contexto do lugar onde eu vim, do querer mais da vida, me fez o quê? Buscar o conhecimento, né? E Salomão, o cara mais rico, mais sábio que existiu, ele fala lá em Provérbios assim: vende tudo que tens e compra a sabedoria. Ela é mais preciosa do que o ouro fino e do que a prata pura. Para você achar 1 grama de ouro, 1 graminha de ouro, né? Essa aliança aqui tem muito mais, né? 1 graminha de ouro, você precisa, na área geológica de interesse, minerar às vezes 10, 20 toneladas para achar 1 grama. Então, Salomão, quando estava falando, vende tudo que você tem e compra a sabedoria, ele estava falando, com a sabedoria você vai ganhar muito mais dinheiro. Com a sabedoria você vai chegar em lugares muito mais maiores, longos. Então, é o caminho do entender, do estudar, do se desenvolver. E durante sua jornada acadêmica e profissional, como que você percebeu a evolução da sua mentalidade em relação ao trabalho e ao sucesso? Olha, a primeira coisa, como eu fui muito estimulado pela minha mãe a estudar, me desenvolver, quando eu olhava no meu contexto da vizinhança, eu via que eu era uma pessoa muito acima ou muito além. Não falo nem em nota, né? Mas uma melhor escola, a minha mãe ia lá, não que fosse particular, eu até cheguei a estudar em escolas particulares, mas ela buscava uma escola melhor. Quando eu ia para os contextos onde eu estava, eu via que eu conseguia me desempenhar muito bem. Então, isso acabou me ajudando muito, 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 né? Então, o papel da educação, para mim, foi fundamental. É a nossa base, né? É. Você mencionou que o sonho do empreendedorismo começou a surgir de forma mais intensa à medida que sua carreira foi se desenvolvendo. O que exatamente despertou esse desejo e como você deu os primeiros passos para se tornar um empresário? Ah, muito legal, né? Na minha história, aos 9 anos de idade, meu pai e minha mãe, eles saem do lugar onde eles trabalham, né? Minha mãe já tinha saído antes, meu pai sai. Meu pai tinha um Passat amarelo. Você lembra do Passat? Sim. Denunciou a idade. E aí, da minha época também. É, da tua época, tô brincando. E aí, o meu pai chegou com um Passat amarelo, eu já conhecia o barulho, né? E aí, o que meu pai tá fazendo aqui agora? Pô, chegou agora do trabalho, meio-dia, minha mãe estava em casa. E aí, quando eu olho na janela, aí meu pai chega e sobe, ó, saí da empresa. E já tive a ideia, vou empreender. Falei, caramba, como é que pode? E eu tinha vivido um contexto onde eu vi o meu pai e minha mãe dependentes daquela empresa a vida inteira, né? E aí viu o meu pai sair, caramba, acabou o nosso chão. Que houve? E aí ele sai, e ele monta o negócio, ele vira para mim, com 9 anos de idade, você vai trabalhar comigo. Você vai vender e você vai para o Ceasa comprar comigo, você vai me ajudar. E aí esse contexto, 9 anos de idade, eu ia muito cedo, acordávamos 4 e pouca da manhã, no máximo 5 horas da manhã, íamos para o Ceasa fazer compras. Meu pai me ensinava a negociar, porque no lugar onde ele trabalhava, ele aprendeu isso, a negociar. Olha, negocia, pede mais barato, pede desconto. Olha, e vamos carregar, não vamos pagar ninguém para carregar não, vamos carregar porque fica mais barato para a gente chegar lá e vender melhor. E aí chegávamos, arrumávamos a coisa, ele ia para casa, quem ficava atendendo? Eu, com 9 anos de idade. Então você imagina uma criança numa venda, às vezes dava um movimento de 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, eu tive que aprender a fazer o quê? Conta de cabeça muito rápido. Então era aquela balança analógica, eu pegava o preço, fazia tudo conta de cabeça. Pá, 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 pá. E o que acontece? Naquele contexto, eu ia tendo a oportunidade de ouvir as pessoas. Então muitas pessoas, principalmente as senhorinhas, os senhores, iam lá para quê? Para bater papo. A desculpa era levar 1 quilo disso ou 1 quilo daquilo, mas iam para bater papo. E o meu pai, nesse período, ele cresceu muito. Montou um segundo negócio, depois montou um terceiro negócio dentro. E eu era quem? A pessoa que ajudava ele. Fui fazer escola técnica, mas aquela chama dentro de mim de empreender estava dentro do meu coração. E quando eu volto lá atrás também, bem mais cedo, eu conto lá na mina, né? Um pouquinho dessa minha história, eu tinha um tio que era rico, que tinha muito dinheiro.
E eu olhava a situação dos meus pais, né? Uma situação muito comedida, muito Comparava escassa. com o tio. Eu olhava o meu time tinha uma D20 Zero. Quem está do outro lado aqui, D20, pesquisa lá, os novinhos, né? Tinha uma D20 Zero, adorava andar na picape dele. Tinha uma tia que tinha uma Uno 1.5R, tinha uma casa com piscina, né? O meu primo tinha Master System na época. Eu falei, caraca, por que que eles têm e o meu pai não tem? Então aquela dúvida, o meu inconformismo junta tudo isso. E o que que meu tio fazia? Meu tio empreendia. O meu tio não sabia ler, não sabia escrever, mas ele tinha a habilidade do quê? De negociar, de vender, de ir para o mercado. Ele tinha uma empresa de gesso. Então aquilo me trouxe o quê? A visão do quê? Em algum momento da minha vida eu vou empreender. Né? Então quem está do outro lado aqui, talvez, que a gente ouve muita gente falar, né? Ah, já monta o teu negócio. Ah, já sai daí. Montar negócio é muito bom, mas se você puder quebrar a tua cara na empresa de alguém, aprendendo em outro lugar, é o melhor modelo. Então fui aprender onde? Nas empresas onde eu trabalhei. Como engenheiro, como gestor, como técnico, cresci muito nas empresas. E eu comecei a ter uma visão de empresa grande muito cedo. Com 18 anos trabalhando numa empresa de grande porte, eu aprendi sobre processos, aprendi sobre gestão, aprendi sobre responsabilidade muito cedo. Já tinha muito cedo, né? Eu me lembro muitas vezes quando eu fazia faculdade, Elaine, eu tinha 19 anos de idade. 19 anos. Parava a linha fabril de uma máquina, de uma fábrica, com centenas de gente trabalhando. Eles mandavam um carro lá na minha faculdade para me buscar e o cara ligava, Loureiro, na época do telefone StarTAC, você lembra dessa também? Sim. Meu Deus. Que abria. Pegava o flip, puxava, aí, Loureiro, tem um carro aí fora te esperando para você voltar. Aqui, porque parou a linha. Então eu saía lá da engenharia e ia para lá. Então essa responsabilidade veio me trazendo essa visão. E lá na frente, quando eu estava extremamente capitalizado, eu falei, agora é a hora de eu começar a empreender. Foi quando eu comecei a participar de várias rodadas de negócio, conheci muita gente. Então, quem está do outro lado aqui vendo a gente, um dos pontos mais importantes é se eu quero mudar, se eu quero pivotar para um lado diferente, qual é a ambiência que vai me acelerar isso? Eu fui para onde? Confrarias, encontro de negócio, ali onde eu conheci um sócio meu que já tinha uma pequena mineradora. Entrei como investidor, trouxe outro sócio, você conheceu, foi o Rafael. Né? E a gente startou um negócio que começou a acontecer. Depois montei empresa de logística também. Então, tudo começa o quê? Com desejo, com senso de inconformismo, né? De estar no lugar certo, com as pessoas certas, buscar isso também. Exatamente. E falando dessa tua parte aí de mineração, você encontrou uma oportunidade relacionada ao ramo de mineração de ouro no Amapá. Amapá. Pode nos contar um pouquinho como surgiu essa oportunidade e o que levou você a decidir investir nesse setor? Como eu tinha uma visão muito grande das coisas, né? Quando a pessoa me apresentou aqui no Rio de Janeiro a oportunidade, eu falei, caramba, que baita oportunidade. Mas isso é bom demais para ser verdade. Está muito além do que eu imagino, né? Então você fica muito cético, né? Então, meu lado calculista olhou do outro lado. Bom, o santo desconfia. Exatamente. E na verdade, em negócio a gente tem que olhar e ter sempre esse ceticismo antes de você entrar no negócio. É muito bom para ser verdade. Então eu entrei num tempo de namoro com essa pessoa, conhecendo, conversando muito mais. E só depois de um tempo que eu decidi ir para Macapá para conhecer efetivamente o negócio. Chegando lá, eu fiquei apaixonado, né? Eu sempre gosto de falar que quando a gente vai para o Rio, São Paulo, a gente acha que o dinheiro está aqui e que nada, o dinheiro está onde? No interior do Brasil. Então, quem está vendo a gente aqui tem um olhar além de capital, né? Os interiores, eles são os que mais crescem e, olha só, onde se mais nascem pequenas e médias empresas. Por quê? Porque onde o dinheiro está. Que aqui já está saturado também. Então, o Amapá, por exemplo, se você olhar, o Amapá, nos próximos 10 anos, vai ser um dos estados aqui de alegoria do Brasil. Por quê? Por conta da capacidade mineral, fauna, flora, os recursos, né? Óbvio que tem toda a parte política que também não ajuda muito, mas o fato é um lugar extremamente rico. Então, quando eu chego lá, há muitos anos atrás, vejo lá aquela oportunidade, falei, cara, acho que eu vou ser muito bobo se eu não vir para cá. E aí voltei, comecei... Isso já tinha o quê? Uns 20 e pouquinho? Tinha 26 anos por aí. Muito novo, né? É. Muito novo. Mas estava muito capitalizado. E investir numa mineração lá em Amapá. Em Macapá. Que loucura, né? É. Quando eu falei para minha mãe, você é doido, uma onça vai te comer no meio daquele mato. Naquela época. E assim, mas um lugar extremamente rico, extremamente próspero. E aí a gente começou a montar a operação. É fantástico. Agora tem essa pergunta. Ao longo do tempo em que esteve à frente da mina de ouro, quais foram os maiores obstáculos enfrentados, tanto em termos operacionais quanto pessoais? Pessoal, primeira coisa, você fica muito distante de todo mundo. Você fica muito à margem de tudo, né? E quanto mais interiorano você trabalha,
Quanto mais no interior, mais à margem de tudo. Do álcool, que é um problema que eu trouxe para minha vida naquela época, né? Das drogas, graças a Deus eu nunca cheguei lá. E você fica muito perto de si, muito perto dos seus fantasmas interiores, né? Então você imagina, você está no extremo norte do Brasil, trabalhando, então você enfrenta essa dificuldade do estar só. Né? Uma outra dificuldade muito grande que você encontra, então no extremo norte, é que você, a qualquer momento, você pode ser assaltado, podem te matar, pode acontecer uma coisa, porque quanto mais no interior, pelo menos na época, é terra de ninguém. Quem é que manda? Quem manda é que tem uma pistola na mão. Então, resumindo essa história, esse é um fantasma, o interior. Segundo fantasma, toda essa parte de legalização, toda essa parte política, porque é uma parte muito difícil. Para você legalizar uma área aurífera é muito desafiador. Né? Então você esbarra por muitas coisas. Você conseguir captar investimento de fora, trazer. Então imagina, a gente trazia gente dos Emirados Árabes. Então a gente pagava classe business para o cara vir dos Emirados Árabes para cá, muitos deles de Dubai. A gente pagava classe business, colocava em hotel de primeira no Rio, de hotel de primeira que a gente alugava carro blindado, levava para Macapá, tinha que montar toda uma estrutura de lá para levar o cara para o meio do garimpo, né? E para depois você conseguir captar. Então imagina o desafio. Né? Então quando a gente olha, por exemplo, pessoas como o Ike Batista, você tem que bater palma, porque ele fez isso numa época muito mais remota que a minha, né? Mas é fantástico, né? É, muito. Em alguns momentos da sua trajetória, você mencionou que a busca incessante por dinheiro e sucessão empresarial o fez perder o contato consigo mesmo. Sim. O que resultou em um sentimento de desorientação e infelicidade? Pode nos dar detalhe dessa fase? A ganância. A ganância. Porque eu sempre gosto de dizer, Elaine, que quando você está distante de Deus, você está distante da sua própria vida. E quando você está desconectado do Pai, de Deus, você perde a verdadeira identidade que você tem. Qual a nossa identidade de todo ser humano? Imagem e semelhança de Deus. Então, ainda que eu não conhecesse você, ainda que eu não conheço o nosso amigo que está gravando a gente do outro lado aqui, eu sei exatamente quem ele é. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais distante eu estou do meu Criador, mais eu desconfiguro a minha verdadeira identidade. E quando você não tem Deus, você busca o quê? Ídolos. Por isso você vai ver muita gente buscando ídolos na vida. Um famoso, um time de futebol. E não há problema nenhum nisso. O problema é quando ele vira o teu Deus. E qual era o meu Deus? O dinheiro, já que eu não conhecia. Então fazia o que tivesse a fazer para ganhar dinheiro. E não é problema você ser ambicioso. A ambição é algo muito boa. Mas quando você se torna uma pessoa gananciosa, aí vai. E aí a gente avançava, as coisas aconteciam. Muita coisa deu errado, muita coisa deu certo. E o que acontece? Eu comecei a encontrar esses fantasmas. Porque o resultado que eu tinha já não sanava aquela dor interior lá da minha história de vida quando eu era garoto. E nem as suas conquistas acabavam não te satisfazendo. Não satisfaziam. Então, aos olhos dos outros, as pessoas, pô, cara novo, cara bem sucedido, bonito, tem o que ele quer, né? Só que eu me senti o cara mais merda do mundo, mais infeliz do mundo. E aí foi quando eu comecei a procurar as bengalas da vida. Uma delas foi o álcool, né? Um monte de relacionamento, eu tinha uma mulher em cada esquina, né? O álcool era a minha moleta para poder anestesiar a minha dor. Então, hoje em dia, quando por que você não bebe, Leonardo? Porque eu sei qual é o meu limite. Né? Eu sei que eu não teria nenhum problema hoje em beber, mas o fato é, por que eu vou me conectar a uma coisa que pode me fazer tão mal? Né? E aí, bebendo um dia, 2 dias, 3 dias, eu perdia completamente o controle. Tentava ver o brilho, né? Mas sempre passava do brilho. Enfim, e nessas indas e vindas, eu passei pelo acidente de carro alcoolizado, e nesse acidente a minha vida recomeçou. Né? Eu tive que tomar uma porrada para realmente ter um reencontro com Deus e recomeçar a minha história. Após vivenciar esse período de desilusão, você passou por uma sucessão de eventos que resultaram em uma transformação pessoal e profissional profunda. Quais foram esses milagres que você menciona e como esses acontecimentos ajudaram a reacender o seu propósito de vida? Meu primeiro milagre foi a batida de carro. Eu me lembro, Elaine, é como se fosse hoje, né? Quando o carro bateu, eu dormi na direção, né? Dormi, o Porsche veio com tudo, Deus, na hora, aquele momento do impacto, né? Aí eu grito, o sol estava amanhecendo, eu saio do carro, todo amassado o carro. Aí eu olho o carro batido, aquela cena, alguns carros passavam lentamente, eu olhava, ninguém me ajudava. É natural, né? Você tá aqui na Barra da Tijuca. Na Avenida das Américas, todo exatamente, mundo você estava perto ali do Península, ali por trás, né? E aí o que acontece? É natural o carro parar e te ajudar, né? Ninguém parava para me ajudar. Aí eu fui rastejando, olhei o carro batido, o sol raiando, a brisa suave vem, e eu ouvi a voz que me disse assim, até quando eu vou te dar mais tempo de vida? Até quando te darei mais chance de vida? Eu falei, tô muito louco, tô muito bêbado. E a voz veio bem forte, não tenha dúvida de quem eu sou. E ali eu entendi que eu estava tendo um encontro sobrenatural.
Porque quem está do outro lado aqui nesse nosso bate-papo, que eu gosto de dizer é, de alguma maneira Deus vai te encontrar, ou no amor ou na dor. Mas, paz, na maioria das vezes é a dor. E que bom que ele te encontre no momento de dor, porque é aí que começa um ponto de inflexão. Porque a minha história começa a mudar exatamente daí. Então, esse foi meu primeiro pequeno ou grande milagre. Porque dali eu comecei a reconfigurar para onde eu estou indo. Aos olhos dos outros, eu tenho todo sucesso, ou pelo menos dentro do meu campo de visão, aquilo já era muito bom para mim. Mas eu me sentia vazio, eu me sentia... Sabe quando você se sente seco, sem nada? Sabe? E eu olhava tudo aquilo e falava, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Então ali foi o ponto onde eu comecei a mudar minha vida, eu comecei a buscar a Deus, um amigo me ajudou nessa jornada. Em 9 meses eu estava uma pessoa completamente diferente, mas ainda me restava uma dúvida. Por que você pode ter tudo e não ter nada? Eu estava mudado espiritualmente, mas aí foi quando eu entrei na mente, né, entrei nas minhas perguntas sobre a mente humana. Por que eu penso assim? Por que eu ajo dessa maneira? Foi quando eu comecei a estudar tudo ligado à mente, neurociência, psicanálise, psicologia. Eu comecei a estudar, porque eu sempre fui um leitor ávido a minha vida inteira, e eu entrei profundamente na leitura, depois de um tempo me conectei a mentores, e aí eu comecei a receber os milagres na minha vida, que foram minhas transformações, mudança de mentalidade, né? Porque a gente enxerga o mundo à luz do que a gente viveu. Só que aquilo que eu tinha vivido tinha me marcado muito. Então eu pego e começo a enxergar o mundo de uma outra maneira. Só que agora eu já estava desconectado da mineração de ouro, tinha ainda uma empresa de logística, mas estava já finalizando a minha sociedade por conta de muita briga, mas é uma empresa muito próspera também. E eu voltei para o ramo da consultoria. E aí quando eu volto para o ramo da consultoria, olha que milagre. Eu chego na casa de uma das pessoas que eu ia prestar consultoria, uma casa super bonita, ele me apresenta a casa toda maravilhosa. Olha o pé direito da casa, olha isso, olha aquilo. E a gente passeando, eu pergunto, e quando é que tu vem com a tua mulher pra cá? Ele, não vou vir, eu tô me separando. Ali naquele momento fez um outro download do céu. Você buscava o ouro lá nas minas, assim como Salomão. Mas eu vou te entregar na mão o meu verdadeiro ouro, que são quem? Pessoas. Então, hoje poder cuidar de pessoas é o meu milagre. Hoje poder olhar para uma pessoa que está quebrada e olhar, cara, ele não faz ideia do lugar onde ele pode chegar, ele não faz ideia que essa dor é a maior bênção que ele recebeu na vida. É para mim muito prazeroso, é muito gostoso. Ajudar pessoas a chegarem mais longe. E o que você entende hoje, Leonardo, como propósito que encontrou em sua vida e como ele se conecta com os valores que você preza, como a fé? O meu propósito é totalmente ligado com a minha fé. Não tem pra onde. Uma das coisas que eu mais peço a Deus, eu falo, Deus, que o meu trabalho seja desculpa para que as pessoas conheçam. Que aquilo que eu faço, Pai, seja a oportunidade que as pessoas vão ter de se conectar. Imagina se eu chegasse para um empresário que fatura de 8 a 9 dígitos ano, que eu lido muito com eles, né? Se eu falar com ele de Deus, será que ele gostaria de falar comigo? Não. Mas se eu chamar para falar de negócio, ele vai querer sentar na mesa e bater um papo. Mas quando ele conhecer os valores, aquilo que eu vivo, o que está por trás desse cara? Ele vai conhecer a essência que mudou a minha vida, que é Deus. Então, está totalmente conectado. A minha paixão é usar o meu negócio para a glória de Deus. Então, hoje você é um empresário de sucesso, mentor de negócios de alto impacto, dedica-se a ajudar outros empresários, como acabou de falar. Quais são as chaves que você considera essenciais para alcançar esse sucesso genuíno e equilibrado que você conquistou, Leonardo? É uma regra muito simples, Elaine. Se quem está aqui do outro lado entender essa regra, ela vai mudar completamente a sua vida. E é só isso. Nada. Não vamos inventar roda. Primeiro, Deus. Se você tiver uma vida de busca a Deus, e quando eu estou falando, não é você ir à igreja. Você tem que ir para a igreja porque você tem que estar na ambiência certa com outras pessoas. Mas não é só sobre ir à igreja ou ir no seu lugar de fé. É ter o seu tempo com Deus, acordar de manhã e tirar o seu primeiro tempo para entregar a Ele. Ler a palavra dele, seja a Bíblia ou seja o livro de fé que você crê, sabe? Fechar os seus olhos e se entregar e falar, Deus, eis-me aqui. Se conecta a mim e toma a minha vida. Então, é ter primeiro Deus na sua vida. Segundo, o cônjuge, né? Para quem é casado, essa coisa de que o filho vem antes, não, a árvore, ela vem antes do fruto. Então, muitas pessoas invertem, colocam quem? O filho na frente. E esse é um problema na vida. Então, segundo, cônjuge. Terceiro, filhos. Porque os filhos, Deus deu ele para nós como herança para a gente cuidar. E só depois, quarto, empresa ou trabalho. Agora, isso aqui é o mais importante. A ordem dos fatores altera o produto. Então, quando eu vou hoje cuidar de empresários, eu vou examinar a vida deles. Alguma coisa está dando errado, a primeira coisa que eu examino é o que é a ordem. Então, quero ter sucesso na vida. Primeiro, Deus. Segundo, cônjuge. Terceiro, filhos.
quarto trabalho, a ordem dos fatores altera o produto. Então, se as pessoas colocarem as coisas no processo certo, a chance de dar errado vai ser muito pequena. Ou vai minimizar muito. E como mentor de negócios, você orienta empresários a escalarem seus negócios, extraírem o melhor de si mesmo e criarem empresas mais saudáveis e sustentáveis. Quais são os maiores erros que você vê que os empresários cometem ao tentar crescer suas empresas e como você os ajuda a superar esses desafios? O empresário, quando ele monta um negócio, é muito interessante, Elaine. Geralmente ele saiu de um... Ou se ele não fez sucessão, se ele não recebeu uma herança, que são muito poucos que têm essa oportunidade, ele começa um negócio do zero. Então ele dá a vida dele pelo negócio, ele dá o tempo, ele dá a saúde dele, ele dá tudo do negócio, né? E eu chamo esse momento de subida do Everest, né? Só que ele nesse momento ele está subindo de mão dada com a esposa, muitas vezes está subindo de mão dada com o filho. Só que o negócio vai demandar demais, ele vai subindo o Everest com toda a força e aos poucos ele vai largando a mão da esposa e não percebe, vai se desconectando do casamento, depois ele começa a largar a mão dos filhos e continua a jornada, chega lá em cima e quando ele chega, cheguei! Ele descobre que ele subiu o monte errado, porque ele perdeu o essencial, que é aquilo que a nossa mão esticada pode tocar. Então, esse é o erro mais comum, porque o dinheiro que ele vai ganhar no negócio não vai pagar a falência emocional que ele vai ter. Então, qual é a minha missão? Ajudar esse cara a subir o Everest sem largar as pessoas certas. Ajudar ele a subir de uma maneira saudável. Eu gosto sempre de perguntar, você quer ir mais rápido ou você quer ir mais longe? Porque o empresário, ele na ansiedade de fazer, e tá certo, ele tem que faturar, ele tem que andar, ele tem que lucrar, ele muitas vezes ele não comede. Então, às vezes, é melhor você dar 2 passos atrás e entender, isso vai ser bom para minha família, eu posso acelerar menos, fazer uma coisa que eu chamo também, Gelane, de desequilíbrio programado. O que é o desequilíbrio programado? Nessa fase inicial do negócio, o negócio vai tomar mais tempo. E tá tudo bem, tá tudo certo, mas é acordar muito bem com seus filhos, com a sua esposa, tirar um tempo semanal para um e para outro, para quê? Para que esse desequilíbrio ele seja funcional e dê energia para ele chegar lá à frente. Então esse é um dos maiores erros que o cara faz. Então, na sua opinião, o que é realmente necessário para um empresário ou profissional alcançar a paz e a harmonia que você descreve em sua vida? Primeira coisa, se conectar a Deus. Sem Ele, você está falido. Esquece. Sem ele vai até alcançar o sucesso financeiro. Os empresários estão tão distantes disso, Leonardo? Sim. Muito. Mas sabe por que eles se tornam distantes, Elaine? Porque eles têm a configuração do Deus errado. Deus virou quem? O negócio. Aquela empresa. Agora, se aquela empresa quebrar, ele quebra junto, ele dá um tiro na cabeça, porque a identidade dele estava onde? No dinheiro que ele ganhava na empresa. Então, ele troca a verdadeira identidade dele de filho amado de Deus para empresário da empresa X. Então, quando ele perde essa identidade, ele dá um tiro na cabeça. Você entende? Então, o problema está porque eles não seguem a ordem, Deus. Então, imagina se eu construísse um negócio colocando Deus em primeiro lugar. Imagina se eu construísse um negócio honrando a minha esposa. Imagina se eu construísse um negócio honrando os meus filhos. Agora, imagina a tração que isso dá se eu chego lá com tudo isso. Então, exatamente é isso. Então, o erro que os grandes empresários cometem é tornar a identidade deles do dono da empresa X ou Y, enquanto eles são filhos amados de Deus, esposos, esposas. Como que você ajuda seus mentorados a identificarem seus verdadeiros propósitos de vida? Vou falar aqui, abrir um parênteses da Mina. Pode falar do teu curso maravilhoso que eu tive o prazer de fazer em janeiro. Legal. Com meu namorado Eduardo, foi surpreendente, emocionante, vale a pena, impactante para as pessoas. Legal. Elaine, por incrível que pareça, geralmente o propósito de uma pessoa começa numa dor. Eu sempre gosto de dizer que a nossa dor tem intimidade com o nosso propósito. Então, qual é o maior verificador de propósito do ser humano? Qual é a dor que ele recebeu na vida? Porque a dor, ela gera um poder espiritual. Isso passa pelo processo do quê? Da ressignificação e do perdão. Então, geralmente, na dor que você viveu, geralmente você vai se tornar autoridade naquilo quando você ressignifica ou quando você perdoa. E quando você cria esse poder espiritual, o que você faz? Abastece outras pessoas através daquilo que você viveu. Então, quem está do outro lado aqui, entenda. A tua dor não caiu no teu colo à toa. Talvez você não entenda nem por que ela está aí com você, mas a sua dor é o seu superpoder. É o maior dom que Deus te deu. Aliás, a sua dor tem intimidade, um propósito que ele tem aqui na Terra, né? Então é por aí. O caminho é pela dor. Então quando uma pessoa fala pela dor, descobrir. É por aí que a gente vai começar. Olhando para o futuro, quais são suas principais metas e sonhos pessoais e profissionais? Legal. Como você sabe, imersão à mina é um propósito. Quando eu comecei a ajudar pessoas, são mais de 12 mil pessoas ao longo do Brasil que eu já ajudei.
uma das coisas muito interessantes que eu te contei agora há pouco é que quando eu me deparei pelaquela primeira cena, né, onde eu fui, Deus falou comigo que você vai cuidar do meu verdadeiro ouro, são pessoas, né? Deus me entregou um ouro, eu nem sabia que eu era ouro, pessoas. Eu nem, na hora caiu a ficha, mas caramba, será que eu vou? Eu nunca imaginei que eu estaria na frente de um palco palestrando para tanta gente. Eu queria ter meu negócio, ficar escondido, até porque o meu perfil comportamental, né? Eu sou um cara que sou dominante, mas ao mesmo tempo eu gosto de estar ali no bastidor. Não sou o cara. E eu descobri que para chegar nessa missão eu deveria estar na frente. Eu deveria falar. Isso foi uma coisa que foi acontecendo. Então, a mina aconteceu, porque está ligado à minha história de dor. Então, já tem que uns 3 anos esse? Não, a mina está na quinta edição, mas ao longo de todo o tempo eu sou treinador há 8 anos. 8 anos. Tem também negócio na área imobiliária, que eu sou apaixonado por imóvel, não tem como. A gente estava conversando antes, né? Sou apaixonado, mas a mina é um propósito que Deus me deu. Então, qual a minha visão para o futuro? Treinar pessoas do Brasil inteiro, né? Milhares de pessoas no Brasil inteiro, e tornar Deus conhecido através do quê? Da mina. Através desse propósito que Deus me deu. Então, tenho certeza que pessoas que vão chegar até a mina serão curadas física, emocionalmente e espiritualmente também. E vão viver uma nova trajetória em Deus. Bacana, Léo. E qual conselho você daria a alguém que se encontra em um momento de busca por um propósito maior na vida, especialmente se essa pessoa ainda está presa à busca incessante pelo sucesso financeiro? Uma ótima pergunta. Eu sempre gosto de falar, né? Quando a sua dor é maior do que sua vontade de mudar, você muda. Então, talvez você está refletindo e ainda não veio uma dor forte para te mudar, vai para o teu canto, fecha a porta do teu quarto, começa a falar com Deus. Como a gente está conversando aqui, abre o teu coração para Deus, porque Ele é vivo para ouvir a gente. Eu tenho certeza que alguém está ouvindo do outro lado a gente bater esse papo, né? E eu tenho certeza que isso vai chegar até essa pessoa e vai tocar o coração dela. Mas por onde eu começo? Fecha a porta do teu quarto e abre as tuas dores para Deus, porque Ele vai ouvir. E a primeira coisa que vai acontecer é que Ele vai te conectar a uma pessoa que vai criar uma ponte para essa solução que você está vivendo. Então, esse seria os sinais também, né? Porque às vezes a gente conhece pessoas e fala que ninguém conhece ninguém por acaso. Do nada as pessoas se conhecem. Do nada. Eu nem lembro como eu te conheci. Eu me lembro. Então conta aí. Foi por aqui. A gente estava agendado. Eu falei, Elane, quer vir para Mina? Foi. Eu falei, vou. Você poderia não vir também. Eu vou sim. E aí tudo começou. Com o Léo de vir aqui, exatamente. Fazer meu curso, e aí tudo começou, né? O podcast veio primeiro, agendamento, a Mina veio depois, mas você foi para a Mina primeiro. Que legal, né, Elane? E um prazer estar aqui contigo, conhecer a tua história, uma super história de superação. Fico muito feliz também. Tenho a honra de ter participado, falo para todo mundo. Que legal, minha amiga. Uma pessoa iluminada, você. Amém. Tem certeza que você vai me ajudar a multiplicar essa missão para muitas outras pessoas. Com certeza. Vale a pena, hein? Eu já tenho falado muito para as minhas amigas, vale muito a pena. A fé em Deus e a sua família parecem ser os pilares centrais da sua vida hoje. Pode nos contar como esses pilares o ajudaram a se reinventar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Primeiro foi Deus, pilar Deus. Deus, a partir de Deus tudo aconteceu, né? Então, a primeira coisa que eu me conectei foi a Deus. E quando você se conecta a Deus, eu sempre gosto de falar, quando a sua vida está conectada ao GPS de Deus, você tem correção de trajetória, né? Antigamente, quando eu ia viajar, eu me lembro quando engenheiro, eu botava as fontes radioativas no carro, né, para fazer os testes como engenheiro, a gente viajava em diversos lugares, chegava de avião e aí pegava e eu pedia na Localiza, eu quero um GPS. E aí quantas vezes perdi, o GPS pegava recalculando a rota. Então quando a sua vida está conectada ao GPS de Deus, por mais você erre, Ele vai te dar um novo caminho. Então antes do GPS de Deus, antes de estar conectado com Deus, eu ia para onde? Para o caminho do dinheiro. E que não há problema nenhum, a gente tem que ganhar dinheiro, prosperar, ser rico. Né? Eu sempre gosto de dizer que a prosperidade é uma função de Deus. E se a prosperidade é uma função, qual o oposto? A escassez. E a escassez não é de Deus, é de quem? É do inimigo da nossa alma. Então Deus quer que a gente prospere. O problema é quando o seu coração está no dinheiro. Eu sempre gosto de falar, dinheiro na mão é bênção, no coração que ele é maldição. E a Bíblia ela vai falar muito sobre isso, né? Então, meu GPS estava onde? Estava na riqueza. Estava nas mulheres, nas festas, naquilo que eu poderia. Então, eu não tinha correção de trajetória. Então, a partir do momento que eu me conecto a Deus, eu comecei a viver princípios do reino, princípios ali que milenarmente já estavam escritos na palavra de Deus. Eu comecei a viver. Eu entendi, Elane, eu me lembro que uma das primeiras coisas, quando eu entendi esse conceito na minha cabeça, uma das primeiras coisas eu falei, cara, eu não posso estar mentindo para um monte de pessoas que eu me relaciono.
dizendo que estou namorando uma, mas estou com mais um monte ali. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, cheguei para cada pessoa me relacionar, falei a verdade, olha, eu faço isso há tanto tempo, eu estou errado, eu não quero, não posso mais esse relacionamento, eu quero te pedir perdão. Então, para todas as pessoas que eu me relacionava, pedi perdão. Arranjei e-mail de pessoas que eu tinha dado volta na área relacional e pedi perdão por e-mail, porque eu precisava me livrar daquele engodo. Então, dali em diante, eu falei, agora, meu próximo relacionamento vai ser com a minha esposa. Eu não vou me relacionar com alguém que não tenha, no mínimo, o crivo da minha esposa. Não é? E eu tirei um tempo sabático sem beijar ninguém, sem ficar com ninguém. Então, dali, depois de um tempo, quando eu falo até na mina, né, sobre relacionamento... Você já foi buscando até tipos de mulheres diferentes da que você buscava. Exatamente. E ali, eu conheci minha esposa, quando eu conheci minha esposa, que foi o segundo passo, eu conheci não porque ela era bonita, né? Óbvio que ela é linda, mas não era por isso. Princípios, valores que ela tinha. Eu tomei tempo para conhecer ela. Eu já não olhava mais para a mulher como eu olhava como um pedaço de carne antigamente. Né? Então, por quê? Porque primeiro começou uma reconfiguração do meu espírito e foi mudando quem? A minha alma, as minhas emoções. Né? Então mudou a minha percepção de mundo, de relacionamento. Ali mais tarde eu me caso, entendo o quanto é poderoso o poder da família. E se você olhar espiritualmente, o inimigo da nossa alma ele tem uma grande função. Sabe o que é? Detonar o relacionamento. Destruir a família. Sabe por quê? Porque se ele detonar o relacionamento amoroso, ele detona quem? A criança. E tudo começa onde? Qual? Lá na mina eu falo, primeira e segunda infância. 80% que eu vou ser o resto da vida é até o quê? 12 anos de idade. Então, você acha que ele quer brigar contra o quê? Os relacionamentos. Então, eu passei por todas as dores, reconfigurei minha vida ao GPS de Deus e fui mudando. Valores de Deus, valores da família. E aí tudo começou a mudar. Tudo flui, né? Depois. Tudo flui. Engraçado, né? É. Você dá essa virada de chave na tua vida e... É louco. Parece que você quase já não consegue mais ver coisas erradas acontecendo. Porque você anda no caminho certo ali. É. Então a vida flui. As amizades, você me dica de muitas coisas. Exatamente. Você passa a não participar mais de ciclos de amigos que já você nem se enquadra mais. Exato. A ambiência não funciona mais. Seu nível de energia já não é mais o mesmo. Só que você busca novos amigos que você fala, caramba, como são muito melhores do que os outros. Saudáveis, né? Exatamente. Os assuntos são diferentes, as viagens são outros, os casais são diferentes, a programação, as conversas. É tudo diferente, né? Então tudo começa por aí, Elaine, sabe? É lindo. Eu não quero que a pessoa do outro lado ache que a gente está tendo um papo de religiosidade, até porque quem mandou Jesus Cristo para a cruz foram os religiosos, fariseus, saduceus, aqueles que eram catedráticos na religião. Não é, a gente está falando de conexão com Deus. A conexão com Deus muda tudo na nossa vida. Durante sua jornada como mentor de empresas, você percebeu alguma mudança na maneira como os empresários enxergam o sucesso nos últimos anos? Nos últimos anos, em que sentido? Daqui para frente. Como que você acha que a pandemia, vamos lá, falando de pandemia agora, como que você acha que a pandemia, as mudanças no mundo dos negócios influenciaram a visão atual dos empresários? Completamente. Isso aí é demais, porque antigamente o empresário, né, vamos falar até pandemia, né, eu sempre gosto de dizer que crises sempre existiram. Crise do dólar, crise pandêmica que a gente teve, crise no casamento, crise sempre vai existir, né? E eu acho que a pandemia trouxe uma grande lição para os empresários, pelo menos os que eu costumo passar e ajudar, né? E uma das lições é, por mais que sua empresa esteja saudável, faturando bem e lucrando bem, você precisa ser um cara anticrise. O que é o anticrise? O caixa forte. Então, as empresas que eu passo, as empresas que eu sempre aconselho tem um caixa forte, tem um caixa longevo. Dependendo da operação, no mínimo 3, 6 meses de caixa, 1 ano de caixa, porque muita empresa quebrou tendo lucro, dando lucro. Né? Então, a visão de muitos empresários, principalmente aqueles que têm um nível de consciência, se desenvolvem, treinam, vêm para a mina, né? Eles entendem que é importante eu fazer o quê? Eu tenho um caixa forte. Né? Caixa forte porque essa é a receita número 1 anticrise. Segunda coisa, estratégia é fundamental. O mundo muda muito rápido. Outra coisa é se digitalizar. Né? Ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. Tem que estar digitalizado, tem que entender. Não basta só contratar alguém. Hoje você tem que entender sobre digital para poder mandar, para poder saber se o cara está fazendo certo. Então, eu acho que depois da pandemia, né, com a digitalização, os empresários começaram a ter uma visão mais diferente. Né? E os que se desenvolvem começaram a ter uma visão ainda melhor do que os outros, saindo na frente. Fala um pouquinho agora, Léo, desses cursos que você me deu, até um folder aqui. O acelerador de vendas. Qual a maior dor do empresário, né? Número 1, ele quer vender mais, mas ele não desenvolve o time de vendas.
Então, eu desenvolvi em Company um treinamento chamado Acelerador de Vendas, que é uma imersão de 2 dias, onde a gente vai passar por todos os acionadores mentais de compra, de venda. A gente vai trazer princípios importantes para o cara vender mais, escalar o negócio dele, tanto no offline quanto no digital. Já o outro treinamento é o Leadership Academy. Ele é um programa mais extensivo. Ele dura 2 meses em Company, né? Eu vou uma vez por semana na empresa. E lá nesse programa, a gente ensina as técnicas das empresas listadas na revista Fortune 500, o que elas fazem para ter um altíssimo nível de liderança. E ali eu ensino esses líderes a se tornarem líderes de alta performance dentro dos ambientes. Então, um é para acelerar vendas nas empresas e o outro é para acelerar os líderes. Isso aí, galera. Segue o Léo no Instagram, qualquer, passa aí, Léo. @loureiro.leonardo. @loureiro.leonardo. Me manda lá um alô dizendo, ó, te vi lá no podcast da Elaine. Ao longo de sua carreira, você teve que tomar decisões difíceis que nem sempre foram fáceis. Pode compartilhar com a gente algum momento em que uma decisão difícil se revelou crucial para o seu crescimento profissional? Bombas, total. Eu tinha uma empresa de logística, né, depois que saí da mineração de ouro. Eu tinha uma empresa de logística que a gente tinha grandes projetos aqui no Rio de Janeiro. A gente pegou obra da Transolímpica, obras grandes, né? E eu brigava muito com o sócio. Nós tínhamos muito problema, esse meu sócio. Eu era o cara que trabalhava, ele vinha uma vez por semana, outra trabalhar. Só que a gente era muito amigo, eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim também. E eu já não estava tolerando mais aquela situação, sabe? Que aquele dinheiro não estava valendo mais a pena. E a gente brigava muito, porque o cara aparecia na hora da grana, né? Pô, mas ele era um grande amigo, continua sendo amigo hoje, né? Que bom. Mas tivemos uma história de dor. E aí, eu tinha que tomar uma decisão. O que eu vou fazer da minha vida? Ou eu saio dessa empresa, ou ele sai dessa empresa. A gente tem que tomar uma decisão. Eu fui orar um dia, ali no Carolina Patrícia, tem uma lagoa, sabe lá? E eu fui orar 6 horas da manhã, peguei minha Bíblia, e eu fui orar lá, tava uma névoazinha assim, gostosa, eu sentei numa pedra, e eu orei a Deus e falei, Deus, me dá uma palavra, porque eu não sei o que fazer, né? Muitas vezes a gente, como empresário, a gente toma decisões baseadas na nossa intelectualidade, na nossa inteligência. E muitas vezes a gente tem que perguntar para Deus. Um outro ponto é perguntar na multidão de conselheiros. É importante o empresário estar numa ambiência certa. Que é o caso meu alquimia empresarial, que eu falo muito, né? Você conhece. Então, ali eu pedi a Deus e Deus me deu um norte. Ele me deu uma palavra e nessa palavra era para que eu deixasse o meu sócio escolher. Pô, mas eu vou deixar tudo pro cara? E Deus me deu uma estratégia. Ou você fica com tudo, ou você deixa tudo para ele, ou vocês dividem. Nós tínhamos 2 empresas, uma que cuidava só de logística de medicamentos, transporte de medicamentos, e outra que era pesada, máquina, caminhão, trator, essas coisas, enfim. E ali eu fui falar com ele, cara, não está dando mais a sociedade e eu tenho aqui uma proposta para te fazer. Temos 2 empresas, alguns negócios, a gente divide, você fica com metade, eu fico com metade, cada um fica com uma empresa. Ou eu fico com tudo, ou você fica com tudo. E eu vou deixar você escolher o que quiser. E aí o que ele escolheu? O quê? Chuta. Fica com tudo? Ficar com tudo, óbvio, né? E ele ficou com tudo. 1 ano e pouco depois ele quebrou. Sério? Eu trabalhava, porra. Mas enfim. É você que estava ali de frente? Mas enfim. Então, ali naquele momento, eu tive paz para entregar o quê? Tudo. Você imagina, Mas né? ele comprou a tua parte, tudo certo? Não, eu entreguei, eu não levei nada. 0? E faltava 6 meses para eu poder me casar. 6 meses. E ele foi a pessoa que me apresentou a minha esposa. Olha que louco. Pelo menos ele te deu ouro, né? Mas aí, escuta. Tirou o dinheiro, mas deu ouro. E aí eu queria... E depois disso, aí eu falei, ó, vou contratar uma gerente. E essa gerente vai ficar no meu lugar. Eu vou treinar ela durante 30 dias de graça aqui. Vou ficar na empresa e depois eu vou sair. Vou ficar 30 dias treinando ela aqui e você vem para a empresa. Treinei ela, passei tudo, alinhei, era uma pessoa que já tinha experiência no mercado. No último dia da minha saída, quem vem? Ele vem. Não, que você tem que ficar mais tempo, não. O que eu trato contigo era aqui, né? Aí eu saio da empresa e ele começa a falar mal de mim, reclamar, falar um monte de coisa. Resumindo, né? Eu queria ver o capeta e não queria ver o cara. De tanta briga que eu tive. Mas o que me doeu mais foi ter deixado tudo e ele ainda por cima ficar falando de mim. Pô, tu tem que estar aqui. Enfim. E aí um dia pintou uma situação que eu fui aconselhar 2 meninas que eram sócias. Olha que louco, Elaine. E as 2 meninas estavam tendo um problema muito parecido com o meu, de briga. E eu falei, ó, você não tem outro caminho, você vai ter que perdoar elas, vocês vão ter que se perdoar e seguir o caminho, ou acabar com a sociedade. Aí elas foram, se perdoaram e voltaram para falar para mim, olha, perdoamos e tal, papapá.
E aí Deus falou no meu coração novamente, é muito fácil você aconselhar os outros fazer aquilo que você não faz. E ali no meu coração marcou. Eu não estava sendo autoridade daquilo que eu estava dizendo para aquelas pessoas fizessem, né? Resumindo, e ali veio no meu coração um pedido de que eu tenho que pedir perdão a esse cara, mesmo ele tendo feito muito mal. E aí minha esposa, conheci a esposa dele, nós éramos amigos, e aí minha esposa, amor, tá chegando o casamento, você não vai convidar ele? Ele ia ser meu padrinho. Aí eu falei, marca com ele para eu encontrar ele. Aí marcamos onde? Na igreja. Nós éramos de um lugar de fé também, né? E eu me lembro, olha o poder do perdão, como ele é especial, Elaine. E eu me lembro que nós marcamos no final do culto. Quando o culto terminou, eu continuava querendo ver o capeta e não queria ver o cara. Só que olha o poder da palavra. A palavra manifesta, ela tem poder de curar muita coisa, de transformar muita coisa. Só que perdão quer dizer o quê? Uma grande perda, né? Eu abro mão de um direito que emocionalmente eu acho que tem, mas na verdade me marca. Que é seu e dói. E aí eu viro para ele e falo, cara, quero te pedir perdão por isso, por isso. Ele, cara, também quero te pedir perdão. E ali a gente começou a chorar. E ali, ó, a vida foi, ele foi pro meu casamento, não foi meu padrinho. E hoje a gente continua sendo amigo, né? Só que a gente não tem mais negócio. Mas essa foi uma grande lição de vida, porque se eu tivesse continuado com aquela empresa, eu nunca ia alcançar tanta gente. Se eu tivesse continuado a mineração de ouro, eu não ia alcançar tanta gente. Que nada acontece por acaso. E não ia cuidar do verdadeiro ouro de Deus, que são pessoas. Aliás, pessoas são bem mais preciosas de Deus. Que bacana. Legal. Como que você desenvolveu a capacidade de enxergar oportunidades em meio a crises ou momentos de incerteza? Quais habilidades ou mentalidades você considera essenciais para que um empresário possa prosperar em tempos de adversidades? Primeira coisa, Lani, sem dúvida, gestão emocional. Porque o empresário, ele quebra não é no negócio, ele quebra aqui na cabeça. As crises, elas sempre vão existir no negócio. Crise de liderança, a gente falou de crises econômicas, sempre vão haver crises. Qual é o empresário que consegue ver a oportunidade em meio à crise? Aquele cara que tem a paz emocional. Aquele cara que em meio à dor, em meio ao desafio, ele consegue centrar a cabeça dele e aquilo não fere ele. Ele sabe que ele está vivendo um momento desafiador, mas ele consegue ter o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional só é alcançado através do quê? Desenvolvimento humano. Você vai ver um monte de empresário falando, isso é besteira, isso é autoajuda. Porque eles não sabem o quê? O quão importante é o papel das emoções para o sucesso empresarial. Quem fala isso não sou eu, Daniel Goleman, um cara de Harvard, professor, que desde 1960 desenvolveu inteligência emocional e difundiu para o mundo inteiro. Não é? A gente tem no Brasil aqui uma baita autoridade, que é o Dr. Augusto Cury também, que fala, o Daniel Goleman fala da inteligência emocional, o Dr. Augusto Cury fala da gestão emocional. Não é? Então, o papel das emoções dentro do ambiente corporativo é fundamental para o sucesso. Então, o cara que vai criar oportunidades, perceber tendências, enxergar o que ninguém enxerga, aquele que tem, ó, a paz emocional. E, pelo contrário, o desesperado vai o quê? Quebrar. Então, isso é muito difícil nos dias de hoje, tá? Um empresário ser assim. Por isso tem tantos cursos hoje de inteligência emocional. Sim. Tá super em alta isso. Sim. Todo mundo quer, viu que isso realmente é para tudo na vida, não só para uma empresa, para um relacionamento, para um casamento, para uma amizade, para negócios. É o que eu falo, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. E tudo começa no papel preponderante das emoções. Né? As emoções, o viés emocional sempre estará à frente. A gente toma primeiro uma decisão emocional para depois raciocinar. Você vai comprar um apartamento, primeiro você faz o quê? Vai lá se emociona e depois justifica com a razão. Vai namorar alguém, se emociona e depois justifica. Não, que ele é trabalhador, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é legal. Então, o viés emocional sempre estará à frente. Mas ter o controle da emoção não é para muitos. Porque eu preciso desenvolver a minha gestão emocional. E na Mina eu falo muito sobre isso, né? Qual é o meu papel na Mina? É trazer a advertência para o empresário que ele precisa ter uma fortaleza emocional muito forte para ele conseguir, né, superar os desafios. A Mina começa com aquela música Welcome to the Jungle, porque o empresário ele vai para uma selva. Então, se ele não estiver preparado tecnicamente e emocionalmente, ele vai parar no meio do caminho. Por isso que quando você olha as estatísticas do Sebrae, você vê que a maioria das empresas quebram no quê? Os 5 primeiros anos. E tudo por conta de quem? Não é do negócio, é do empresário. É do empresário. Exatamente. Léo, vou te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos aqui. Uau, Barra Grill. Pra levar a Bárbara. Grande beijo, querida, esposa do Léo, maravilhosa. I love you, baby. Obrigado, Elaine. Barra Grill, obrigado. Obrigado, Elaine. Léo, e para encerrar, se você pudesse compartilhar uma única reflexão que sintetizasse tudo isso que você aprendeu sobre a verdadeira natureza do sucesso,
qual seria essa mensagem para os nossos telespectadores? Amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Ele em primeiro lugar. É tudo para Ele, é tudo por Ele e para Ele. Tudo vem dEle. Então, talvez pessoas podem pensar, mas que cara religioso. É porque você não entendeu de Deus. Porque quando você entende que Ele é o primeiro, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, você entende que tudo vem dEle, tudo é para Ele. Então, se você quer começar bem qualquer coisa, comece por Ele. Então, esse é o segredo que mudou a minha vida. Eu poderia falar um monte de coisa de sucesso, um monte de coisa de dinheiro, mas são coisas secundárias e terciárias. Primeiro Deus em tudo. É isso aí, galera. Foi um prazer te receber aqui. Eu quero prazer, falar. minha amiga. Eu quero falar que para você entrar aí no Instagram do Léo, leonardo.loureiro. Loureiro.leonardo. Pronto. Então volta, corta. Sem problema, Elaine. Volta aí. É isso aí, Léo. Foi um prazer te receber aqui. Uma Eu honra quero que minha. você fale novamente o teu Instagram para a galera entrar. Vamos lá, loureiro com i.leonardo. Loureiro.leonardo. Me manda um alô dizendo que você nos viu aqui no podcast da Elaine. Eu vou te receber com muito carinho lá. E eu vou falar, eu fiz esse curso, a mina, foi surpreendente. Mudei muito o meu modo de ver. Já venho nessa batida de inteligência emocional, ele bate muito nessa tecla, muito legal, é impactante, emocionante. Você sai dali renovada, com outro olhar da vida. Vale muito a pena. Foi um prazer, Léo, te receber aqui. A honra você é contar minha. um pouquinho mais da sua história, da sua vida particular, do teu sucesso. Amém. E eu desejo que você carregue essa energia religiosa, esse Deus que você tem no coração para muitas pessoas, que você possa ajudar tanto as pessoas empresárias quanto qualquer pessoa que tem um problema de relacionamento, viver o dia a dia mais feliz, em harmonia. Amém. Adorei. Eu declaro que a partir de hoje, cada pessoa que sentar na tua frente vai sentir esse toque de Deus através da sua vida. Amém, viu? Léo. Que assim seja. Amém. É isso aí, galera. E para você que ainda não acessou o canal, entre aí no Elas Falam Tudo. Ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima quinta.